saudar a amada Igreja com a santa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deixem-me confessar-vos, Jesus. Mas como eu disse aquilo que eu faço, fiz o apelo do canal da Igreja, do SOS. Hoje é o último domingo do ano. Não falte à casa do Senhor. Que o Senhor tenha, de facto, misericórdia e nos ajude a prosseguir aqueles que com vontade olham para o autor e consumador da fé. E para a abertura e saudação de todos nós que estamos presentes e aqueles que eventualmente possam aceder ao vídeo, pela graça do Senhor já estou a conseguir trabalhar com um equipamento, computador, está 5 estrelas, para continuar a se publicar no canal. E aqueles que vão vendo, ouvindo, estão vídeos, todos os vídeos que temos desde o ano de 2020, estão todos lá no canal, para quem quiser reportar. Deixo-vos, assim, nesta saudação, o versículo que vai ser, ou irá ser, o versículo do ano de 2026. Da forma que ontem foi proposto, eu abracei dessa forma, de uma forma que, de facto, a Igreja deve mergulhar nesta palavra. Tiago, capítulo 1 e versículo 2. Perdão. Tiago, capítulo 1 e versículo 22. E vamos ler juntos este versículo, que irá ser o versículo do ano de 2026, que vou também informar a Igreja e levar para, da mesma forma, mergulharmos nesta palavra que Tiago fez questão de escrever à Igreja do Senhor. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Vamos ler juntos este versículo. 22, 1, 22. Peço mais para colocar. Tiago 1, 22. Vamos ler juntos. E ser cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-nos com falsos discursos. Na tradução revista e atualizada diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Meus queridos irmãos, ou nós praticamos fielmente a palavra que foi evangelizada, porque é assim que está escrito, a palavra que nos foi evangelizada. Quem diz estas palavras também foi o nosso irmão Pedro, que já estamos com o Senhor e deixou escrito esta palavra. O Evangelho que nos foi passado. Nosso Deus e Pai, estamos dentro de Ti, Senhor. Vivemos com um propósito. Neste tempo, Senhor, em que Tu nos tens dado de tanto tempo, Senhor, tirando um pouquinho desse tanto tempo que Tu nos dás, Senhor, estar na Tua presença, Senhor, queremos, Senhor, Te louvar, queremos, Senhor, Te honrar, queremos, Senhor, dar a nossa gratidão pela salvação que Tu nos deste, dar a nossa gratidão, Senhor, pela saúde que Tu nos dás, Senhor, e também, Senhor, chegarmos a Ti em atitude de adoração, porque reconhecemos que só Tu és santo. Amém. Santo, santo. Pai querido e amado, em nome de Jesus, eu quero pedir uma bênção para aqueles que separaste esta manhã para ministrarem um louvor e também a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. O louvor está aqui, Elizabeth. Paz, Senhor. Amém. Está frio? Mas cá dentro, coração, como é que está? Aqui. Está quente mesmo? Está a ferver pelo Senhor? Hoje é o último domingo do ano. Não é só hoje que nós vamos pensar todo este ano que passamos, o que vivemos, o que experienciamos com o Senhor, o tempo que tivemos com o Senhor, mas possamos refletir
entrar neste novo ano que vem. Se for necessário, que eu acho que é necessário, pensar mais no Senhor. Precisamos pensar mais no Senhor. Nós temos nossos trabalhos, e eu falo por mim, porque o meu trabalho também ocupa muito. Mas tirando o trabalho, não temos o resto todo o tempo. E mesmo nos nossos trabalhos, nós podemos pensar no Senhor. Podemos orar por quem precisa. Muitas vezes temos os momentos de silêncio em que podemos orar. Mesmo não podendo em voz alta, mas podemos orar por aqueles que precisam. Orar pela igreja. Orar pelas famílias. Orar pelo nosso país. Orar pelo verdadeiro amor de Deus. Vamos começar o nosso louvor e que realmente, irmãos, quando entramos por aquela porta, possamos despojar tudo aquilo que não é digno do Senhor, possamos entregar todas as nossas preocupações ao Senhor e possamos estar aqui com o nosso coração e não só a nossa presença. Vir marcar a presença, não é isso que o Senhor quer. Vamos louvar ao Senhor diante da cruz. Próximo diante da cruz. Jesus fez por nós um grande ato de amor e que possamos aprender com este verdadeiro amor do Senhor. Yeah.
andamos juntos do nosso Senhor, juntos do nosso Jesus, se nós andamos com Ele, porque nós somos vencedores. Em Apocalipse 1, 17 e 18 diz assim: quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus venceu. Não tema. Amém. Não temamos, irmãos. Amém. Mesmo que o problema, a aflição possa parecer tamanha, não desanime. Porque é isso que o diabo quer. Por isso é que ele anda à nossa volta, à espera que o nosso joelho falhe, e ele ataca logo. E aí não estamos a dizer que o nosso Jesus é vencedor. Estamos a dizer que ele é fraco, porque nós estamos a enfraquecer também. Seguremos a Jesus. Amém, irmãos? Amém. Quero expressar minha gratidão. Você é grato ao Senhor? Amém. Nós, às vezes, estamos assim ao Senhor. O que é que eu posso agradecer? Já podemos logo agradecer pela manhã, quando nós abrimos os nossos olhos, quando nós mexemos as nossas mãos, mexemos os nossos braços, mexemos o nosso corpo, saímos pela nossa cama, com dores ou sem dores. Isso faz parte. Mas seja grato ao Senhor. É uma enorme bênção só o facto de nós já respirarmos logo pela manhã. Amém? Amém. Quero expressar minha gratidão A ti que me deste tudo, uma oração não bastaria, nem o tempo
Seja grato ao Senhor. Não precisa ter vergonha de levantar a sua voz. Não precisa ter vergonha de chorar. Não precisa ter vergonha de levantar as suas mãos ao céu. Não tenha vergonha, seja grato ao Senhor. Porque nós teríamos vergonha de agradecer ao Senhor em voz alta. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, por tudo aquilo, Senhor, que já nos trouxeste à nossa vida, Senhor. Obrigado, pois tu até agora, Senhor, nos tens ajudado, Senhor. E melhor ainda, sempre ajudarás, Senhor. Obrigada, Senhor, porque a tua mão está estendida para nós, Senhor. Obrigada pelo teu cuidado, Senhor. Obrigada, Senhor, por estas portas abertas, Senhor. Obrigada, Senhor, pelas tuas bênçãos que são imensas ao longo do nosso dia, Senhor. Muitas delas até às vezes nem damos conta, Senhor. Nós somos gratos a Ti, Senhor, por tudo. Por tudo, Senhor. Somos gratos, Senhor, pelos nossos problemas, Senhor. Porque realmente, Senhor, é nestes problemas, Senhor, que parecemos que somos fracos, mas somos fortes, Senhor. Porque Tu estás connosco, Senhor, porque a Tua mão, Senhor, forte nos segura. Obrigada, Jesus, pela Tua salvação que concedeste à nossa vida. Obrigada por ter sofrido naquela cruz, para alcançarmos o perdão, Senhor, para alcançarmos a salvação, para vivermos eternamente, Senhor. Não neste mundo, Senhor, cheio de tristeza, cheio de ódio, Senhor, cheio de amargura, mas sim viver na eternidade, onde há paz eterna, onde há alegria eterna, onde há amor eterno. Vivermos ao Teu lado, Jesus. Obrigada, Senhor. Não há palavras realmente, Senhor. Nem uma oração sequer basta, Senhor, para Te agradecermos tudo aquilo que Tu fazes por nós, Senhor. Mas nós prostramos diante de Ti, Senhor. Gratos, Senhor. Rendemos a Ti, Senhor. Gratos, Senhor. Transforma a nossa vida, Senhor. Transforma a nossa vida, Senhor. Tu conheces cada um de nós, Senhor, que está aqui, mesmo aqueles que não estão, Senhor, Tu sabes as razões, mas Tu conheces, Senhor. Mas nós estamos a precisar, Senhor, de ser transformados por Ti, Senhor. Estamos a precisar realmente, Senhor, de sermos quebrantados, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. E que nós sejamos, Senhor, realmente rendidos verdadeiramente a Ti, Senhor, de maneira a que Tu possas transformar a nossa vida, Senhor, fazer a Tua vontade na nossa vida, Senhor. Trabalha, Senhor, no coração de cada um de nós, Senhor, na nossa mente, Senhor, desde os mais novos, Senhor, aos mais velhos, Senhor. Faz aquilo que Tu precisas fazer, Senhor, para que possamos viver verdadeiramente para Ti, Senhor. Em nome de Jesus, nós somos gratos por tudo. Amém, Senhor, amém. Quebra corações. Eu não aponto o dedo ao meu irmão e digo: o Senhor está a precisar trabalhar na tua vida. O Senhor também precisa trabalhar na minha vida. Olhemos primeiro para nós. Que possa começar em nós, individualmente. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como Tu és em nós. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como Tu és em nós. Onde há tristeza que haja amor, onde há ódio, perdão, para que o Teu povo
dá ódio. Você até pode dizer, não odeio ninguém. Mas há mágoa, muitas vezes. E que haja perdão. Para que realmente não é esta capa que nós temos que seja perfeita, mas sim o nosso interior. Salmos 51:17 diz: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Por isso é que precisa de começar em mim um coração, um espírito quebrantado, que o Senhor não o desprezará. Amém? Amém. Nos amou. Você sente esse amor no seu coração, irmão? Sente? Aleluia. Este amor maravilhoso que o Senhor teve por cada um de nós. Não só por nós, mas também por aqueles que estão lá fora e estão perdidos. Ele teve este grande amor. Cheio seu amor.
nos amou com amor que é mais forte que o seu amor. Nos amou com amor que transforma, nos amou com amor imutável. Grande é o seu amor que faz todas as coisas novas. Não iremos jamais. O amor que puseste em nós, sabemos quem é. Sabemos quem é. Iremos confiar. Todo o nosso ser e caminhar, sabemos quem é. Sabemos quem é. Não iremos calar. O louvor que puseste em nós, sabemos quem é. Sabemos quem é. Iremos confiar. Todo o nosso ser e caminhar, sabemos quem é. 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 Sabemos quem Vamos dizer ao Senhor assim: não iremos calar o louvor que puseste em nós. Iremos confiar. Para terminar, vou deixar uma palavra. 1 João, capítulo 4, de 7 a 11, diz assim. E escute bem. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Amém. Pratique o amor e não espere pelo dia 1 de janeiro de 2026. Comece a praticar o amor. O amor prático. Sejamos praticantes da palavra. Amém? Amém. Ora aqui. Depois mais a paz do Senhor, amados. Amém. Creio que todo o louvor veio, de certa forma, de encontro à palavra que eu quero partilhar convosco. E tenho que confessar uma vez mais, diante do Senhor, diante da Igreja, que quando nós temos este propósito de sermos usados pelo Senhor, subirmos esta tribuna para entregarmos a palavra, vamos falar não no nome próprio ou no nome da Igreja, mas sim falarmos no nome de Jesus, é um peso de responsabilidade muito grande, porque está escrito na palavra a quem falou no nome do Senhor e o Senhor não voltou. E por isso eu quero ser fiel à palavra do Senhor. Estando eu a preparar, de facto, 3 mensagens, porque hoje tenho, de facto, o compromisso de levar ou partilhar a palavra também aos nossos queridos ali em São Roque,
Estava a preparar a mensagem para Luís de Ovar. O Senhor levou-me novamente à palavra e terei que ser fiel ao Senhor. Quero falar no tema amigo dedicado a Jesus Cristo. Amém. O Senhor Jesus Cristo disse uma vez: já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas amigos. Amém. Não que a mensagem que tinha de facto também já pronta não fosse também ela a falar na andar com Deus, ser amigo de Deus, como Abraão foi considerado amigo de Deus. O Senhor levou-me à carta de Tiago, uma vez que já estava em Tiago, ao capítulo 4, e quero convidar-vos então a abrir as vossas Bíblias na carta de Tiago, no capítulo 4, e quero convidar aqueles que puderem ficar de pé, porque a palavra do Senhor, quando era lida lá no templo da Antiga Aliança, o povo estava de pé e não estava a olhar o templo. E nós vemos que foram muitas horas quando a palavra foi lida, e todo o povo estava fiel. Portanto, vamos ler, ou que quero convidar alguém que me faça o favor de ler o capítulo 4, do versículo 7 até ao versículo 10. Tiago, capítulo 4, do versículo 7 até ao versículo 10. Alguém que faça o favor de ler esta palavra. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorei. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Nosso Deus e Pai, quero uma vez mais, Senhor, pedir a tua bênção e a tua unção, Senhor, sobre o servo que separaste para pregar esta palavra. Que não seja o homem a falar, mas o Espírito Santo. Eu sou o primeiro, Senhor, a colocar diante de ti, Senhor, para que esta palavra, Senhor, faça toda a diferença da minha vida, Senhor, para tal como já foi aqui dito, sejamos cada vez mais praticantes da palavra e não somente ouvintes, Senhor. Estarmos sempre prontos para ouvir e tardios no falar, Senhor. Ajuda-nos assim a olhar para a tua palavra e andarmos em conformidade, Senhor, com os teus ensinamentos, e assim cumpriremos a lei de Cristo. Amém. É assim que nós oramos agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Podem sentar-nos, queridos. É sempre normal, quando alguém chega ao fim do ano, fazer sempre um balanço do que se propôs fazer durante o ano e não conseguiu, ou conseguiu atingir os seus objetivos ou não. Mas devo dizer-vos que apenas estamos a ser geridos ou regidos com o nosso calendário que termina de facto na próxima quarta-feira. Quer dizer-vos que, à luz da Bíblia, o calendário da Bíblia, ele não termina, ele continua. E a nossa caminhada não termina, nós continuamos. Como? Caminhar na carreira da fé. Caminhar na carreira da fé. E assim, com este tema, amigo dedicado a Jesus Cristo, que cada um de nós aqui esta manhã seja um amigo dedicado. Não ser somente amigo, mas um amigo dedicado a Jesus Cristo. Eu posso ser um amigo dedicado no meu silêncio. Não preciso manifestar. Não preciso dizer, eu sou amigo dedicado a Jesus. Eu tenho que demonstrar que sou amigo dedicado a Jesus. O versículo-chave desta mensagem encontra-se em Zacarias, no capítulo 1 e versículo 3, que diz assim: portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos ler juntos. Zacarias 1:3. Portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Amém. Quero dizer-vos que isto não é religião, é viver a palavra de Deus.
Portanto, a palavra de Deus ensina-nos então, neste texto que nós lemos, assim, ensina-nos a chegarmos a Deus e Ele mesmo se chegará a nós. E esta palavra é uma palavra de facto de coragem, é uma palavra de ânimo, mas é sobretudo uma palavra de exortação e nós devemos aceitar sempre a exortação. Eu quero dizer-vos que no dia do Natal eu apanhei uma exortação, ou levei como exortação daquelas mãos cheias do Senhor porque eu agi incorretamente. Eu só tive que dizer ao Senhor, olha, só tenho que querer na tua palavra que disseste, eu estou contigo. Amém. Falhaste, vais agora tomar o gosto da tua falta de atenção, mas eu estou contigo. Amém. É assim sermos cumpridores da palavra. Quero dizer-vos que esta palavra de exortação incentiva-nos cada dia a ser um seguidor de Jesus. Jesus disse, segue-me, não é? Quando ele passava por aqueles homens que estavam lá a preparar as redes, segue-me, segue-me, segue-me. Não é? Sermos seguidores de Jesus e ter um verdadeiro relacionamento de intimidade com Ele. Isso é o mais importante. Eu conheço o meu Senhor, eu conheço o meu Salvador, eu sei a obra que Ele realizou para me salvar. Então eu vou-me chegar a Ele. Não quero deixar passar esta oportunidade. Todavia, para conseguirmos este relacionamento, nós devemos purificar o nosso coração e procurar ter uma vida de santidade, de acordo com a palavra. Se tivermos dúvidas como é agir em conformidade com a palavra, vamos ler a palavra. Vamos ler, porque ela de facto é a nossa bússola. É onde estão aqui escritos os estatutos. Está escrito em Isaías capítulo 48, versículo 17. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves seguir. Eu vinha de casa a ouvir uma música e tive que voltar ao princípio para ouvir a música e só apenas essa música dizia assim, Shema Israel, ou seja, ouve Israel. Shema quer dizer ouve Israel. O Senhor é o teu Deus. Amém. Ele é o nosso Deus. E como filhos de Deus, porque somos filhos de Deus por adoção em Jesus Cristo, nós então devemos seguir o exemplo de Jesus Cristo. Como? Em obediência à sua palavra. Lá está. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Ontem disse ao Tiago, não é? Eu vou estar sempre com o Tiago com 22. Mas vou estar também na minha cabeça, não é? Preciso de ouvir Tiago 22. Praticar a palavra. Praticar o amor. Sermos mais solidários. Sermos mais compassivos. Ser mais compreensivos. Ser mais solidários. Foi assim que Jesus fez. Mas também, se tivermos que ser autoritários da palavra, também temos que ser autoritários da palavra. Agir em conformidade com a palavra. Amém, igreja? Amém. Ter assim uma vida dedicada a Deus é sentir a vontade de nos achegarmos a Ele, um Deus tão maravilhoso. Deixa-me dizer, nós cantamos muito, grandioso és tu, Senhor. E Ele de facto é grande em misericórdia, em graça, em compreensão, mas é justo. Amém. Conhecê-lo melhor, ter uma comunhão com Ele, isto é, uma busca de uma relação com intimidade com Deus, somente através de Jesus Cristo, porque Ele disse, eu sou a porta, eu sou o caminho. Não é a igreja A, a igreja B, não é a região A nem a região B, não é o pastor A nem o pastor B, é a palavra de Deus através de Jesus Cristo. Amém. O grande clamor então de Paulo, como ele escreveu em Filipenses capítulo 1, 3 e do versículo 7 ao versículo 11, o grande clamor dele foi ele ter dito, resumido estes versículos nestas palavras:
tudo o que desejo é conhecer Jesus. Tudo o que desejo é conhecer Jesus. Há um homem na Bíblia que, quando ouviu falar de Jesus, dada a sua baixa estatura e tendo, de facto, a compreensão que era difícil chegar à frente de toda a multidão, ele tinha que ver quem era Jesus. E daí vai encontrar um sicômoro, como diz algumas traduções, uma figueira brava, e subiu e lá estava escondidinho para que ninguém visse. Afinal de contas, ele era um cobrador de impostos e naquele tempo não eram bem vistos diante do povo. E lá estava Zaqueu, vê Jesus a passar. E Jesus disse: olha, mestre, eu quero entrar na tua casa. Tudo o que deseja é conhecer Jesus. Qual é o nosso maior desejo? É conhecer Jesus. E à medida que nós estudamos a Bíblia, à medida que nós mergulhamos na palavra, nós podemos observar, de facto, especialmente no ministério de Jesus, 3 grupos de pessoas. E é sobre estes 3 grupos de pessoas que eu quero partilhar convosco esta manhã. Eu não sei se vou repetir eventualmente, mas se me repetir, não me culpem a mim. Digam ao Senhor porque é que o pastor da igreja repete muitas vezes a palavra, se eu repetir. Amém, igreja? Amém. Então, que grupos de pessoas é que nós podemos aqui? Eu apenas mencionei 3 grupos, porque vem a propósito da palavra que o Senhor colocou para partilhar com a igreja. Primeiro grupo, multidão. Segundo grupo, discípulos. Terceiro grupo, íntimos. Analisando então estes grupos, à luz da palavra. Quem é a multidão? A multidão são aqueles que se aproximam de Jesus. E de facto nós vemos pela palavra do Senhor que Jesus era de facto seguido por uma grande multidão, não é? Não temos a palavra? Amém. Portanto, esta multidão são aqueles que se aproximam de Jesus, seja por curiosidade, seja por admiração ou por necessidade. E muitos procuravam Jesus, que foi o próprio Jesus que disse: vós procurais não é pelas boas palavras que eu vos digo, é pelos milagres, pela necessidade que eles tinham. Grupo dos discípulos. Quem são este grupo? Embora um grupo mais restrito, são os que foram chamados por ele, são os que o seguem, são os que guardam e praticam a sua palavra, contemplaram muitos milagres, mas só até um determinado ponto. Só até um determinado ponto. Podia aqui aprofundar mais neste grupo dos discípulos. E nesta fase muitos não têm maturidade para alcançar os níveis mais profundos ou não estão prontos para perceber a revelação mais profunda de Deus. Sabem quem são os discípulos? Os discípulos, se lerem pela palavra, são aqueles em que Jesus disse: homens de pouca fé, homens de pequena fé. O discípulo é aquele que está a aprender, é o aluno, que também precisa de crescer na fé. Então, estão assim satisfeitos por fazerem parte do grupo dos escolhidos, porque de facto eles foram chamados por Jesus, mas não têm um compromisso, não têm fome de uma sede profunda por Deus. E nós vemos que muitas vezes os discípulos tinham atitudes, de facto, deixavam um pouco a desejar. Afinal de contas, eles eram discípulos, estavam a aprender. Pode-se então dizer que até certo ponto as igrejas, nos nossos dias, estão cheias de seguidores, ou cheias de discípulos. Muitos acomodam-se a assistir aos cultos, ouvem as mensagens, participam dos cânticos e até já é suficiente para satisfazer a sua sede. Meus queridos, eu não vou pedir perdão pela palavra que vou dizer. Se eventualmente a palavra falar ao meu coração, eu só tenho que dizer: Senhor, obrigado. Tens razão, Senhor. Obrigado. Contudo, muitos
muitos não querem assumir um compromisso mais sério com o Senhor. Mas, queridos, deixem-me dizer, o Senhor não olhou a meios. O Senhor tinha que ir à cruz e a aflição dele, a ponto de o seu suor se transformar em gotas de sangue, não era com medo de ele ir à cruz. Ele disse: Pai, se é possível, passa-me este cálice. Todavia, faças a tua vontade e não a minha. Jesus estava com este compromisso. Ele sabia para o que veio. Ele veio para morrer na cruz. Mas o peso era tão grande. Reparem, o peso era a minha rebelião, era a minha indiferença, era a minha frieza. Era o peso que Jesus sentia. Deixem-me dizer-vos uma coisa. O terceiro grupo são aqueles que são considerados os íntimos. Quem são estes íntimos? Deixem-me dizer, até para ser justo, daquele grupo de 11 homens, dado que um era traidor, daqueles 11 homens, eu posso até estar a ser injusto, mas só posso encontrar lá 2 ou 3 íntimos, 3 íntimos, que eram aqueles que estavam sempre mais próximos de Jesus, que era Pedro, Tiago e João. Era aqueles que estavam mais próximos de Jesus. Para ser também justo. Então, os íntimos são então aqueles que estão mais próximos de Deus. São aqueles com quem o Mestre pode contar nos momentos mais difíceis. São aqueles que experimentaram um nível de relacionamento com Deus mais intenso. São os que se apegam, os que se colam. Deixa-me dizer assim, desta forma, a Jesus, de maneira muito especial. Eu posso olhar para a Bíblia toda, não quero ser injusto em relação a muitos servos do Senhor. Mas, por exemplo, falarmos alguns nomes daqueles que podem ser considerados íntimos de Deus. Abraão, Moisés, Davi, Elias, Daniel, Pedro, Tiago, João, Paulo e muitos mais. Esta manhã aqui, quantos de nós podemos então colarmos a Jesus? E daí eu quero perguntar desta forma. Hoje, somos ou não seguidores dedicados e temos esta intimidade com o Senhor? É uma pergunta que eu tenho que responder a mim. Não quero que ele responda a mim. Mas o Senhor já espera que você responda ao Senhor. Sou eu que tenho que olhar para mim e, como Paulo nos aconselhou, fazer um autoexame e eu ver se eu estou a ser, de facto, um seguidor íntimo de Jesus, ou sou apenas um discípulo, ou se faço parte da multidão. Muitos destes homens, ou praticamente todos os homens, mas muitos destes homens não são comuns. Porquê? Porque eles foram verdadeiros líderes na obra do Senhor. Foram os que mais se destacaram como verdadeiras colunas ao longo da história. Os amigos de Deus fazem a diferença. Eles têm uma unção diferente. Têm um poder e uma autoridade diferente. Com estes, Deus trata de um modo particular. O Eterno tem prazer em compartilhar os seus segredos com aqueles que se achegam a eles. E disse isto a palavra, e vocês conhecem esta palavra, que muitas vezes, algumas vezes se disse, não vamos esconder o homem, não é? Vamos esconder do homem, pensamos fazer, nós lemos acerca de Abraão, o Senhor tinha que dizer a Abraão o que é que ia fazer, porque era um amigo. Estes servos escolhidos, separados, cujas vidas nós podemos dizer que não são vidas comuns, são vidas singulares. Por exemplo,
Enoque andou com Deus e foi transladado. Abraão, a quem o próprio Deus chamou de amigo, Jó que declarou: como ouvi dos meus ouvidos ouvi, mas agora os meus olhos te veem. Elias, que Deus recolheu num carro de fogo, João reclinava a sua cabeça no peito de Jesus. Davi, um homem segundo o coração de Deus, e nós sabemos que Davi também cometeu algumas falhas, que à luz da lei eram de facto tremendas. Portanto, estes homens alcançaram um nível de relacionamento com Deus que, à luz da Bíblia, nós encontramos igual. E se eu perguntar assim, e hoje é possível nós termos ou encontrarmos homens e mulheres, né? Porque a Bíblia, quando se refere a homens, estão mulheres também incluídas. É possível hoje nós encontramos vidas assim que tenham um relacionamento tão próximo de Deus, a ponto de Deus ter de dar uma dessas vidas. Portanto, saiba, amada Igreja do Senhor, quanto mais íntimos e dedicados ao Senhor, mais nos identificamos com eles. Ter uma vida dedicada, ter intimidade com Deus, pode ser de facto um divisor de águas da vida daqueles que decidem seguir a Jesus. Simplesmente seguir a Jesus. As frustrações, o desespero, as demais dúvidas deixam de fazer parte do cotidiano e, em vez disso, surgem então sentimentos de propósito, de sossego, de paz, calmaria, de atitudes transformadas. Conseguir, de facto, esta proximidade requer um esforço, não é um esforço físico, é um esforço de boa vontade, de decisão. E para isso é necessário haver mais santificação, mais oração, conhecer a palavra, principalmente manter-se no caminho estreito que é o Senhor Jesus Cristo e que o próprio nos ensinou. Sabem, eu digo isto muitas vezes. Ser um seguidor de Jesus não é andar segundo o que eu acho, é andar segundo o que a Bíblia diz. É muito fácil eu seguir Jesus por aquilo que eu acho. Mais difícil é seguir Jesus por aquilo que a palavra diz. E por isso, há um exemplo que está escrito, foi o próprio Senhor Jesus Cristo que disse, lá em Mateus capítulo 7 e também nos Evangelhos. Mas, por exemplo, Mateus 7, versículo 13 a 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho, que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho, que leva à vida. E poucos há que a encontrem. Portanto, o que Deus estabeleceu como um princípio moral e espiritual há milénios, eu quero do que exagerar milénios, mas sim há milénios, desde a fundação do mundo. Hoje permanece inalterável, porque Deus é o mesmo, Ele não muda. O que muda são as minhas vontades, o que muda é o homem. Hoje vale tudo. Hoje não há nada que parece impossível de fazer. Está tudo. Tudo ao mundo e fé em Deus. As promessas do Senhor são firmes, são eternas, porque o Senhor Jesus Cristo disse estas palavras: voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. É o que diz lá em João capítulo 14, versículo 3, se não falhar a minha memória. Então esta promessa, meus queridos, é uma promessa coletiva, que pode ser também individual. Ele, Jesus, está de volta, muito em breve. E a igreja do presente século deve, eu vou dizer desta forma, deve pensar, ponderar na volta de Jesus. Sabem? Está escrito, creio que é Tiago que diz isto, ou Pedro, que muitos, desde sempre se disse que ele vinha, que ele vinha. Você não torna assim, não tem essa promessa por tardia.
Ele vem. Ele vem. Portanto, aguardando, ou deve ser essa a nossa posição, aguardamos ansiosos por esse dia, preparando-nos, como está escrito em 1 João, capítulo 3, versículo 3. E qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. E para ser dedicado e ter intimidade com Deus, só através de uma vida de oração, porque a oração, meus queridos, a oração não serve só para pedir bênçãos. Muitas vezes nós usamos a oração para pedir, Senhor, abençoa a minha vida, abençoa o meu caminho, abençoa este projeto. Muitas vezes nós oramos assim, esquecemos de ser obrigado, Senhor, por eu ter esta oportunidade de fazer esta caminhada, ser obrigado, Senhor, por eu ter a oportunidade, Senhor, de poder abraçar este projeto, não é? É diferente, é uma atitude diferente. Ser obrigado, Senhor, por me dar este privilégio, Senhor, de poder te servir, Senhor. Ser teu servo, Senhor. No hospital, quando estava no hospital, as enfermeiras, depois de uma conversa, depois de eu ter dito quem era, de eu ter identificado com aquilo que eu de facto faço para o Senhor, uma vai assim muito pronta a dizer, então o Senhor é padre. Eu disse, não, a Igreja Católica usa-se de facto o termo padre, nas igrejas evangélicas, depende da luz da Bíblia, são pastores, ou servos, ou reis, ou anciãos, mas sim, eu identifico-me sem qualquer problema como pastor evangélico. Sabe, a oração é o principal meio para facilitarmos o nosso relacionamento com Deus. Deixe-me dizer uma coisa, amado irmão e amada irmã. Se busca por intimidade com Deus, deixe-me dizer, o seu caminho deve ser silencioso. Sim, porque é silencioso, pois esse silêncio não me impede de ser participante na obra. E qual obra? Na obra que o Senhor Jesus Cristo nos incumbiu de realizar. E tudo tem o seu momento, todavia, o verdadeiro contacto nesta intimidade só pode ser desenvolvido na privacidade. Jesus disse, entra no teu aposento, fecha a porta e ora ao teu Pai. A sós, com o eterno, como Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso. Não quer dizer que não possamos orar e não devamos orar como igreja, no corpo, sim. Mas para termos este relacionamento íntimo, em intimidade com o Senhor, eu vou a Ele, a sós com Ele. Tudo tem o seu momento, todavia o verdadeiro contacto íntimo só pode ser desenvolvido com privacidade. Ser dedicado, ter intimidade com Deus é ser grato por todas as coisas. Ser grato é ser capaz de reconhecer, é agradecer por todas as coisas que o eterno Deus colocou na nossa trajetória da carreira de fé. E esta trajetória de carreira de fé deve ser, como é que se diz? Deve ser mantida numa corrida, né? Na pista dos obstáculos, né? Enfrentando, passando pelos obstáculos, com um propósito de ganhar o prémio. Ganhar o prémio. Ser grato é, de facto, agradecer por todas as bênçãos, vitórias e até mesmo todas as lutas que enfrentamos nas adversidades do dia a dia. E como filhos de Deus, meus queridos e amados irmãos, é a nossa obrigação, como nós já cantamos no nosso período de louvor, amar o próximo e principalmente ajudá-lo a seguir, a conhecer Deus através do sacrifício de Jesus e amarmos uns aos outros, suportarmos uns aos outros. Ser grato é conhecer a palavra e praticá-la diariamente. Praticá-la diariamente. Mas o que fazer para então ter uma vida dedicada a Deus? Fácil. Está aqui na palavra.
Nelson, coloca aqui o versículo 8 de Tiago 4, por favor, 4, 8. Então, o que é que nós devemos fazer para ter uma vida que agrada a Deus? Chegarmos a Deus. Em primeiro lugar, chegarmos a Deus. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. É a intimidade com Deus. Começa quando eu tomo esta decisão de me achegar a Deus. Pastor, mas eu já aceitei Jesus como Salvador há 30 anos. E tenho vivido uma vida chegada a Deus. Viva a sua vida em intimidade com Deus. Deus me perdoa e eu vou, de facto, ser fiel ao Senhor. Então, como eu me aproximo dele, Deus responde à minha sede, ao meu desejo profundo. Todavia, não basta apenas o desejo, eu preciso tomar algumas ações. Deus disse certa vez, conhecemos essa palavra, lá a Jeremias: desce à casa do oleiro, e lá eu te direi, eu falei contigo, mas me diz quais ações? Nesta palavra que lemos de Tiago capítulo 4, temos aqui 3 ações que nós devemos fazer. Primeira, limpai as vossas mãos. Significa modificar os nossos atos, os nossos hábitos, as nossas atitudes, deixar o pecado, pois o mesmo separa-nos de Deus. Segunda ação, ânimo dobre, corações divididos, amor a Deus e aos nossos princípios ou ao mundo. Divididos entre 2 caminhos, entre 2 pensamentos, viver em cima do muro, como nós vemos na palavra, muitos estavam em cima do muro. Ora, ouve a voz de Deus, ou dá ouvidos à carne, ao mundo, ou até ao diabo. Terceira ação, purificai o coração. Significa motivações puras. Não se trata apenas de uma mudança diária, mas do coração e de mente. Sabe o que é que diz a palavra lá, em Romanos capítulo 12? Transformarmos para a renovação constante do nosso entendimento. Mas está escrito para quem deseja ter então uma vida dedicada a Deus. Por exemplo, Salmos capítulo 1, versículo 1, diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Salmos 34, 9 diz assim: temei ao Senhor vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Se já pertence ao Senhor, pertence ao Senhor. Amém. Ande em obediência e em obediência à sua palavra. Tiago 1, 22. Não esqueça. Não pode esquecer todos os dias da sua vida. Para que assim, ou seja, para quem assim procede, nada faltará. Paulo escreve à igreja do Senhor: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos, que a vossa mansidão seja conhecida de todos os homens. O Senhor está perto. Filipenses capítulo 4, versículo 4 e 5. Na verdade, a nossa suprema alegria, que vem de Jesus, que habita em nós, por intermédio de quem? Do seu Espírito Santo. É ordenado a todo o que deseja ter uma vida inteiramente dedicada ao Senhor. Digo, é ordenado, é uma ordenança, é um mandamento, é a palavra. Vou recordar novamente Romanos capítulo 12, versículo 2. E não ser conformados com este mundo, mas ser transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis o quê? Digam. Amém? Não dá para ter intimidade com Deus se o nosso coração está manchado com mágoas, com ressentimentos, com frieza, com ódio, com maus pensamentos, com falta de amor, com indiferença, com inveja, com divisões ou divergências, etc, etc, que são aqueles que nós consideramos lá em Gálatas, não é? Foi a casa, não é? Sem o coração limpo e puro, jamais alguém terá intimidade com Deus, porque sempre
está ao nível do seu coração. Observe estas palavras. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e Deus será feito. É o que diz a palavra de Jesus. Portanto, meus queridos, quase para terminar, para gozar de intimidade e dedicar-se inteiramente a Deus, 3 pontos então para observar. Primeiro ponto, relacionamento. Se permaneceres em mim, a vida dedicada a Deus é marcada então pela comunhão com o Senhor, porque Provérbios capítulo 3, versículo 32 diz assim: porque o Senhor abomina ao perverso, mas aos retos trata com intimidade. A cada dia nós devemos então buscar estar mais perto do Senhor. Segundo ponto, conhecimento. E as minhas palavras permanecem em vós. Ser íntimo de uma pessoa é conhecer praticamente tudo sobre essa pessoa. Quando nós procuramos conhecer Deus, tornamos mais íntimos do Senhor. Pois diz assim Salmos, capítulo 25, versículo 14: o segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e Ele lhes mostrará a sua aliança. Amém. Portanto, vamos procurar conhecer a palavra de Deus e saber mais para termos esta intimidade com o Senhor. Terceiro e último ponto, sobrenatural. Pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Amém. Deus é o nosso Pai eterno. Não há dúvidas. Que nos dá, de facto, a sua intimidade, concedendo, de facto, o que nós pedimos, como está escrito em Mateus capítulo 7, versículo 7 e 8. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, lhe-se-lhe-á. Portanto, meus queridos e meus irmãos, tudo o que vem de Deus, tudo o que Deus faz, é somente por amor. Devemos então nós também amar ao Senhor de todo o nosso coração. Quem vive em intimidade com Deus experimenta verdadeiros milagres na sua vida. Oh, sim, meus irmãos. Eu devo dizer que hoje, 28 de dezembro de 2025, aos 70 anos de idade, a poucos dias de fazer 71 anos, eu posso dizer-vos com gratidão ao Senhor que a minha vida é um verdadeiro milagre. Amém. Deixe Deus então trabalhar. Deixe Deus agir. Deixe Deus curar. Deixe Deus moldar. Deixe Deus mudar o seu coração. Deus está à procura de homens e mulheres que tenham sede por Ele, que o busquem de todo o coração, dediquem a sua vida a Ele e que não se contentem em ser multidão ou discípulos, seguidores mornos e frios. Deus quer levantar uma nova geração neste século XXI, neste ano de 2026. Deus quer levantar uma nova geração, uma geração de servos dedicados e servidos de todo o coração, servos que farão a diferença neste tempo. Deus procura verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Se quer fazer parte deste grupo, eu sou o primeiro. Amém. Deixem-me então fazer assim este convite. Se quer fazer parte deste, não tenho medo de fazer o convite. Ou melhor, não tenho medo de fazer o apelo. Eu vou fazer o apelo. Se quer fazer parte deste grupo, eu convido a ficar de pé. Senhor.
é ser servo dedicado e ter intimidade com o Senhor. Eu convido uma vida em que leve a sua voz ao trono da graça do Senhor e ore ao Senhor, agradecendo para que o Senhor nos dê uma nova visão para o ano 2026. Ó Deus e Pai, nós estamos gratos ao Senhor realmente, Senhor amado, ó Deus. Tu és o nosso Deus, Tu és o Senhor dos exércitos, Tu és aquele que fala cada dia connosco, Senhor. Tu és aquele, Senhor amado, ó Deus, que continuas a ser o mesmo de ontem e hoje e eternamente, Senhor. Ó Senhor, Tu és aquele, Senhor amado, que nunca estás de braços abertos, Senhor, para que nós nos acheguemos a Ti, Senhor. Que nesta manhã nós possamos receber a Tua palavra e realmente colocá-la em prática, Senhor, e nos achegar a Ti, Senhor, com mãos limpas e coração puro, porque só esses, Senhor, de mãos limpas e coração puro, é que vão, Senhor, habitar contigo eternamente, Senhor. Pai querido e amado, ajuda-nos, Senhor, a compreender e entender que os tempos são difíceis, Senhor, mas é tempo de nos achegar a Ti, Senhor. E levar, Senhor amado, ó Pai querido, a cada dia, Senhor, esta cruz, Senhor, que nós temos que carregar, ó Pai querido, com alegria e com bom ânimo, porque Tu venceste todas as coisas, Senhor. Tu és o vencedor, Senhor amado, ó Deus, e nós contigo também somos mais do que vencedores. Abençoa o Teu povo, Senhor, e que neste novo ano traga, Senhor, um novo ânimo, uma nova alegria, uma nova esperança, ó Pai querido, a cada um de nós, Senhor. Esperamos somente em Ti, Senhor. Queremos nos achegar a Ti e que neste novo ano nos acheguemos muito mais, Senhor. E Te busquemos de todo o nosso coração, Senhor. Louvado, exaltado e glorificado seja o Teu nome, Senhor, por todos os benefícios que Tu nos fazes a cada dia, Senhor. Aceita a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. Amado, nossa também, Senhor, de vidas que completaram mais uma primavera de vida. Tiago, o filho do Daniel, a Sujinha, Senhor, que possa convidar, Senhor, conceder a Tiago, Senhor, bênção que ele necessita para a sua vida. Que o Tiago possa lembrar, Senhor, sempre, todos os dias, da semente que foi semeado no seu coração. Graças à sua casa. Peço uma bênção especial para a Maria e Senhor, que está também a completar, creio que os seus 55 primaveras. Abençoa, juntamente com o seu marido, com os seus filhos, Senhor, para que a data seja uma data de bênção para a sua casa. Amém. Peço uma bênção, Senhor, para a Inês, Senhor, que também conhece o teu nome, filha da Guilherme, Senhor, que possa, de verdade, Senhor, trazer à lembrança a palavra que foi semeada no seu coração. E que essa palavra possa encontrar, na verdade, também terra fértil para produzir fruto na sua vida, na sua casa. Pai amado, eu agradecido por estas vidas, em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o unidade do nosso Deus e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos nós. Amém. Meus queridos amados, tenham todos então um bom final de ano 2025. Não esqueçam, tal como no Natal, à mesa, ter o convidado para ser Jesus. Na próxima quinta-feira, por ser ano novo, não temos reunião de estudo da palavra. E no sábado de manhã há jejum de oração que é uma dia. Se eu, em princípio, não posso estar, vou, de facto, levar um beijinho, um abraço, grande saudade à minha mãe que está em frente para a cinta. Se porventura alterar a data, eu estou convosco. Mas terça-feira há reunião de oração, não é? Terça-feira ainda temos reunião de oração. Sim. Obrigado, Sr. Terça-feira estamos cá. Estamos cá na terça-feira em oração. Um bom domingo, cheio de paz, de alegria, e seja muito bem.